Fala galera! Na aula de hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau com uma incógnita. Fica aí que após a vinheta a gente continua. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lee aqui e hoje nós vamos falar sobre equações de primeiro grau com uma incógnita. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha com o pessoal aí e vamos nessa. Bom pessoal, então o caso é o seguinte. Equação do primeiro grau com uma incógnita. Aqui no canal a gente já viu algumas aulas sobre equações e hoje nós vamos falar especificamente sobre equações consideradas do primeiro grau. Então, ó, a definição é a seguinte: uma equação do primeiro grau com uma incógnita é qualquer equação que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, em que x é a incógnita e os coeficientes a e b são números racionais. Com um detalhe muito importante, a tem que ser diferente de zero. Então vamos por partes. Então pessoal, o que seria esse ax mais b igual a zero? É a disposição dos coeficientes e da incógnita da equação. Então, ó, se você ainda não assistiu a aula anterior sobre equações, vai aparecer um cardzinho aí em cima, você dá uma clicada, assiste e a gente continua daqui, beleza? Então, pessoal, ó, esse ax mais b igual a zero é simplesmente a disposição dos coeficientes e da incógnita na equação em si, onde esse a e b são números racionais, que também aqui no canal nós temos outra aula sobre conjuntos numéricos, inclusive falando sobre números racionais. Vai aparecer outro cardzinho aí para você dar uma relembrada. E esse a tem que ser diferente de zero, ou seja, pode ser qualquer outro número racional, desde que não seja zero. Então, ó, já para a gente iniciar aí essa conversa, nós temos aqui dois exemplos. Um exemplo A, onde diz 2x menos 5 igual a 25, aí a gente pode lembrar que esse 2x menos 5 é o primeiro membro da equação, e esse 25 aqui é o segundo membro da equação. Você também já viu isso, né? Agora, para essa equação em si, a gente vai fazer a comparação com o que está descrito aqui e com o que está descrito aqui. Então, ó, se a gente colocar aqui 2x menos 5 igual a 25 e fazer a comparação, ó, o x está aqui, o x está aqui. Então, isso quer dizer que esse 2 ele está no lugar do a. Então, esse 2 vai ser o coeficiente a, enquanto que esse menos 5 ele está no lugar de quem? De b. Então, aqui nós temos o coeficiente b. Então, pessoal, nessa letra a incógnita, deixa eu só trocar a cor aqui. Nessa letra a incógnita, que a gente também já viu que a incógnita é a letrinha que representa um número, que é um elemento desconhecido. Nesse caso, a incógnita é o nosso x. Aqui, o a ele vale 2 e o b ele vale menos 5. Beleza? Já se a gente for aqui para a letra b, aí já vai estar à disposição aqui de uns númerozinhos aqui um pouco mais esquisitos, onde se a gente for devagarinho, a gente pode perceber também que aqui nós temos o primeiro membro, que nesse caso é formado por menos w sobre 3 mais 3,7, e aqui esse 40
é o nosso segundo membro. Aí você poderia dizer, ixi, começou a complicar. E aí, você acha uma equação dessa mais complicada de identificar esses termos, esses coeficientes e essa incógnita? Então deixa nos comentários aí para a gente ver. Agora, se a gente for fazer a mesma coisa, a gente tem que lembrar um detalhe. Ó. Vou colocar aqui. Esse menos W, a gente deve considerar menos 1W. Então, isso quer dizer, pessoal, que essa equação ela poderia também ser escrita dessa aqui, ó, desse jeito aqui. Ó, menos 1/3 vezes o W, da mesma forma que 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, menos W sobre 3 é a mesma coisa que menos 1/3 vezes o W. Beleza? Mais 3,7, isso aqui seria igual a 40. Agora ficou mais fácil da gente perceber que esse menos 1/3 agora está no lugar de A, enquanto que esse mais 3,7 está no lugar de B. Então, pessoal, com isso, aqui a gente pode colocar aqui, esse cara aqui, a incógnita da letra B. A incógnita aqui da letra B não é mais um x, é o W. Lembrando que essa incógnita ela pode ser qualquer letra do alfabeto, beleza? E aqui o coeficiente A ele vale menos 1/3, enquanto que o coeficiente B ele vale 3,7. Que nisso a gente pode colocar mais 3,7 ou simplesmente 3,7. Beleza, pessoal? Então, isso é uma equação do primeiro grau. Agora, tudo isso eu não mencionei esse dado aqui, ó. Por que essa equação é do primeiro grau? Toda equação do primeiro grau, o coeficiente, ou melhor, a incógnita x, ela deve estar elevada a 1. A gente fala incógnita x porque a maioria das vezes aparece o x, mas como na letra B aparece um W. Então, aqui, ó, o primeiro grau, ele aparece aqui, ó. 2x elevado a 1 menos 5 igual a 25 e menos 1w elevado a 1 sobre 3 mais 3,7 igual a 40. Então, o expoente da incógnitazinha, ou seja, da letrinha, seja ela x, y, z, o próprio w, qualquer outra letra que apareça aí, o expoente deve ser 1. Então, pessoal, neste caso, se a gente fosse aqui, ó, se a gente fosse representar essas duas equaçõezinhas aqui, ó, x ao quadrado mais 3 igual a 7, ou 0y menos 6 igual a 8. Por exemplo, a primeira que eu escrevi aqui, ela não seria uma equação do primeiro grau, porque o expoente aqui é 2. Ela já seria do segundo grau. Você poderia dizer, Allen, mas essa última aí que você fez, essa segunda de OY, 0y ao quadrado menos 6 igual a 8, ela seria do primeiro grau porque o expoente é 1. Mas a gente deve lembrar desse detalhe aqui, ó. O A tem que ser diferente de 0. Então, ó, isso aqui já deixa de ser uma equação do primeiro grau. Beleza, pessoal? Então, AX mais B igual a 0, onde X é a incógnita e A e B são números racionais. Isso é o que a gente chama de equação do primeiro grau com uma incógnita. Ah, pessoal, e outra coisa. Aqui a gente só aparece uma incógnita porque só aparece a letrinha X. O que seria mais de uma incógnita? Seria um X e um Y, seria um X e um Z, seria um W e um S, por exemplo. Beleza? Aí, pessoal, dando sequência, como é que a gente resolveria... Até passou um pouquinho aqui, peraí. Deixa eu ordenar, botar ordem na casa aqui. Pronto. Se a gente fosse resolver uma equação do primeiro grau, deixa eu colocar aqui. Isso. Se a gente fosse resolver a equação do primeiro grau, no vídeo anterior, a gente já viu
uma maneira de resolver através do método aditivo ou do método multiplicativo. Foi isso? Agora, a equação do primeiro grau, existem várias maneiras de a gente resolver. E uma delas é fazendo a comparação como uma balança de pratos. O que seria uma balança de pratos? Aquela balança que os feirantes usam, que tem os dois pratos, onde nós temos exatamente o equilíbrio entre o que está num prato para o que está no outro prato. Então, essa resolução que eu vou fazer aqui vai ser de acordo com esse exemplo. Observe a balança, monte uma equação e calcule o valor do termo desconhecido, que nesse caso é o x. Então, nós temos uma balança aqui que nos mostra que no primeiro prato aqui, aparece vários objetos iguais a x e um pezinho de 50 gramas, e no outro prato aparecem outros 3 objetos iguais a x e outros 3 pezinhos, um de 100 gramas, um de 140 gramas, um de 100 gramas e um de 50. Bem, se a gente fosse colocar o que está no primeiro prato, a gente colocaria x mais x mais x mais x mais x, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, mais 50 gramas, que eu vou colocar só 50. Isso estaria disposto no primeiro prato. Aí, pessoal, neste caso, a gente poderia substituir essa reca de x aqui por 5x, não é isso? Então, isso quer dizer que aqui a gente tem 5x mais 50. Beleza? Já se eu fosse representar o que está no segundo prato, aí eu já colocaria x mais x mais x. Aí eu tenho agora 140 mais 100 mais 50. Não é isso, pessoal? Então, aqui, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu tenho aqui 3x. Vou até colocar igual ao outro para não ficar tão diferente, né? 3x. E aqui eu tenho quanto? 140 mais 100, 240 mais 50, eu tenho 290. Então, isso quer dizer que aqui embaixo eu tenho 3x mais 290. Isso, no cantinho. Então, pessoal, em relação a isso, a equação que a questão pede, nós temos o quê? No primeiro prato, 5x mais 50, 5x mais 50, igual o que tem no segundo prato, 3x mais 290. 3x mais 290. Beleza? Então, essa seria a equação que representa essa balança. Aí, além disso, a questão pede para a gente calcular o valor do termo desconhecido. Bom, pessoal, então, se a balança ela é de pratos, então o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, o que fizer num prato, a gente vai ter que fazer no outro, para que o equilíbrio ele não seja desfeito. Que esse equilíbrio, ele representa essa igualdade aqui. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Então, se eu tirar um x aqui, eu tenho que tirar um x aqui. Se eu tirar outro x aqui, eu tenho que tirar outro x aqui. E da mesma maneira, eu tenho que tirar outro x aqui e tirar outro x aqui. Certo? Então, pessoal, se eu tirar esses 3x de um lado e esses 3x do outro, o que é que vai nos sobrar? Esses 2x aqui, mais 50, igual a 140 mais 100 mais 50, 290. Então, veja que a minha equação ela já ficou mais reduzida, não é isso? Agora, se eu vier aqui também e tirar esses 50 daqui
e tirar esses 50 daqui, o que é que nos resta? 2x igual a 290 tirando 50. Então, se eu tirar esses 50 aqui, ó, sobra só esse, né? 240. Aí agora fica fácil. Se esses 2x aqui, eles valem 240, se eu tirar a metade daqui, eu também sou obrigado a tirar a metade daqui. Eita, ali, agora complicou. Porque se um é de 140 e o outro é de 100, como é que eu vou fazer a metade? Eu posso trocar por pezinhos menores, né? Então, a gente pode perceber que se eu tirar a metade daqui, de 2x fica só 1x, e a metade daqui fica 120. Então, pessoal, com isso, a gente conclui que o nosso x aqui, ele vale 120. Então, pessoal, da mesma forma, a gente poderia fazer com aqueles princípios que a gente já estudou anteriormente. Então, eu poderia pegar essa equação aqui, 5x mais 50 igual a 3x mais 290. Vou apertadinha aí, mas eu acho que vai dar certo. Deixa eu ajeitar aqui. Igual a 3x mais 290. Melhorou. Então, pessoal, se eu quiser tirar esse 50 daqui pelo princípio aditivo, eu posso somar 50 de um lado e 50 do outro. Então, pessoal, aqui a gente já elimina o 50 pelo princípio aditivo e nos resta 5x igual a 3x mais 290. Deixa eu colocar aqui, peraí. Aqui, vou colocar aqui 5x, peraí. 5x. Aí, pelo mesmo princípio aditivo, eu posso colocar aqui, ó, tirar 3x daqui e tirar 3x daqui. Aí, pessoal, a gente pode perceber que 5x menos 3x dá 2x, igual a, aí aqui a gente também pode eliminar 3x menos 3x, não dá, nada, eu botei 290 ali, ó. Aqui são 240. Meu lápis aqui, 240. Então, 2x fica igual a 240. E pelo princípio multiplicativo, a gente poderia aqui multiplicar por 1/2 e multiplicar por 1/2 aqui. Apertadinho lá no final, mas dá para a gente entender. 2x vezes 1/2, o 2 aqui a gente elimina. X vezes 1 fica só o x. E 240 dividido por 2 dá exatamente os 120 aqui. Então, pessoal, a gente já teria basicamente a mesma resolução, só que feita de uma forma diferente. A primeira eu usei a figura, isso aí cortando, isso aí fazendo as operações necessárias. E na segunda eu usei os princípios aditivo e multiplicativo que a gente viu na aula anterior. Beleza? Aí, pessoal, além disso, a gente também pode ter o exemplo como esse aqui, ó. Isso. A gente pode ter um exemplo como esse aqui. Deixa eu tirar esse aqui para não ficar atrapalhando. E ajeitar aqui. Pronto. Então, ó, se a gente tivesse esse exemplo 2, a diferença entre um número e 8 é igual a 12. Que número é esse? Então, perceba que toda vez que a gente tiver... Toda vez que a gente tiver diferença, então a gente deve entender como uma subtração.
Ou seja, a gente vai diminuir um valor e outro valor. Então, se aqui nós temos a diferença entre um número, que número é esse? Então, a gente pode observar aqui, esse número vai ser a incógnita da nossa equação. Pode ser um x, pode ser um y, pode ser um z, pode ser um t. Aqui eu vou chamar de t. Então, ó, neste caso, a gente teria a diferença entre um número, t, e 8, é igual a 12. Então, pessoal, mais uma vez eu poderia fazer uma balança, eu poderia usar os princípios aditivo e multiplicativo para resolver essa situação, que seria bem simples a gente perceber qual é o número que, tirando 8, é igual a 12, e obviamente o nosso t aí seria 20, né? Mas vamos usar os princípios que a gente já estudou. Então, se eu tenho aqui t menos 8 igual a 12, se eu quisesse fazer pelo princípio aditivo, bastaria eu somar 8 aqui e somar 8 aqui. Então, se eu tenho menos 8 mais 8, vai dar 0, e bastaria eu somar esse 12 mais esse 8 aqui, e a gente teria que o nosso t ele vale exatamente 20. Então, pessoal, com isso, a gente determina o nosso valor de t aqui, e lembrando que nós temos aqui o nosso conjunto solução, que eu não falei na questão passada, porque já estava cheio demais o quadro, e para não juntar mais uma coisa, eu deixei para essa parte aqui. Beleza? Então nós temos aí o conjunto solução e conjunto verdade, que também tem uma aula aí no nosso canal. Ó, a moto passando aí. Vai aparecer um cardzinho aí para você rever essa partezinha também. E com isso a gente conclui a nossa primeira parte, que também faz parte aqui dessa playlist sobre equações. É só a primeira parte sobre resolução, que nós teremos outras aulas. Beleza, pessoal? Então, ó, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. Se gostar do vídeo, dá um gostei aí, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Comente alguma coisa, compartilhe com a galera e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu!